A rica tapeçaria da fé da Bíblia. A Bíblia é uma coleção de histórias poderosas que nos revelam não apenas os milagres grandiosos, mas também as vidas de pessoas que, à primeira vista, poderiam parecer comuns, mas cuja fé e coragem mudaram o curso da história. Embora muitas dessas figuras sejam amplamente esquecidas, elas representam uma parte essencial da tapeçaria de fé que nos é transmitida através das Escrituras. Ao falarmos dos heróis bíblicos, é fácil pensar nos grandes nomes como Moisés, Davi, Esther ou Paulo. No entanto, a Bíblia é muito mais do que apenas essas figuras populares. Há heróis cujas histórias, embora frequentemente ofuscadas, são repletas de coragem, sacrifício e, acima de tudo, uma fé inabalável. São essas figuras menos conhecidas que nos mostram como Deus trabalha de maneiras inesperadas e surpreendentes. Neste vídeo, vamos lançar luz sobre essas figuras esquecidas, pessoas que viveram em tempos de grande desafio, cujas escolhas e ações reverberaram ao longo das gerações, deixando um legado que pode ser tão inspirador quanto o dos heróis mais famosos. Vamos explorar como essas figuras demonstraram fé em ação, coragem em face das adversidades e resiliência diante da opressão. Prepare-se para descobrir como um juiz derrotou a opressão com astúcia, como uma mulher deu o golpe final em um comandante inimigo, e como a força da liderança e da fé mudou o curso de uma nação. Essas histórias escondem lições profundas que podem transformar a sua vida hoje. Fique comigo até o final deste vídeo, porque você não vai querer perder o que essas histórias têm a ensinar. Vamos começar? Débora, a profetisa e líder de Israel. Imagine um tempo em que a terra estava mergulhada no caos. Israel, o povo escolhido, sofria sob a opressão cruel de Jabim, o rei de Canaã, e de seu temido comandante militar, Sísera. Durante 20 anos, eles governaram com mãos de ferro, e parecia que não havia esperança. Mas foi nesse cenário sombrio que uma figura improvável se levantou. Débora, uma mulher escolhida por Deus. Débora não era apenas uma profetisa. Ela também era juíza, líder espiritual e militar de Israel. Sentada sob uma palmeira, ela julgava as disputas do povo, mas seu chamado ia muito além disso. Um dia, Deus falou com Débora, instruindo-a a liderar o povo de Israel na batalha contra Sísera. Mas havia um problema. O exército de Canaã era vasto e poderoso, equipado com 900 carros de ferro, algo que os israelitas, sem recursos, não podiam enfrentar. Débora convocou Baraque, um comandante israelita, e lhe deu uma mensagem clara de Deus: reunir 10.000 homens e ir à guerra. Mas Baraque hesitou. Ele sabia que a tarefa era perigosa e quase impossível. Então, ele fez uma exigência surpreendente. Se você for comigo, eu irei. Mas se você não for comigo, não irei. Débora aceitou, mas fez uma profecia. Certo, irei com você, mas a honra desta vitória não será sua. O Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Guiados pela coragem de Débora e pela estratégia divina, o pequeno exército de Israel enfrentou Sísera. Durante a batalha, algo inesperado aconteceu. Uma chuva torrencial transformou o campo de batalha em um pântano. Os carros de ferro de Canaã ficaram atolados e os israelitas prevaleceram. Sísera fugiu a pé, mas seu destino estava selado. A história de Débora nos ensina que liderança não depende de gênero, mas de obediência e coragem. Ela ouviu o chamado de Deus e, mesmo diante de um inimigo esmagador, confiou plenamente. Sua liderança mudou o curso da história de Israel, mostrando que quando Deus está no comando, nenhuma força é invencível. Jael, a mulher que silenciou um comandante. Após a batalha liderada por Débora e Baraque, Sísera, o temido comandante do exército cananeu, fugiu desesperado.
Sua derrota era total, mas ele ainda procurava uma última chance de sobreviver. Ele encontrou refúgio em um local improvável, a tenda de Jael, uma mulher queneia. Jael não era israelita, mas seu povo tinha uma aliança com os cananeus. Apesar disso, ela tinha um plano que mudaria o destino da história. Quando Sísera chegou à sua tenda, exausto e sem suspeitar de nada, Jael o acolheu com aparente hospitalidade. Ela ofereceu leite em vez de água, um gesto que o ajudou a relaxar e baixar ainda mais a guarda. Cansado, Sísera pediu que Jael guardasse a entrada da tenda enquanto ele descansava. Assim que ele adormeceu profundamente, ela agiu. Pegando uma estaca e um martelo, ferramentas simples mas mortais em suas mãos, Jael se aproximou silenciosamente. Com determinação, ela cravou a estaca através da cabeça de Sísera, matando-o instantaneamente. A cena é intensa, quase impossível de imaginar, mas a coragem de Jael ecoa como um exemplo de ação decisiva em momentos cruciais. Quando Baraque chegou à tenda, perseguindo o inimigo, Jael o recebeu com estas palavras impactantes: "Venha, e eu lhe mostrarei o homem que você está procurando." Ao entrar, Baraque viu Sísera morto, exatamente como Débora havia profetizado. Eude, o libertador de Lâmina. Oculta enquanto Israel vivia sob a opressão do rei Eglon de Moabe, a situação parecia desesperadora. Os israelitas eram forçados a pagar tributos exorbitantes, vivendo em constante humilhação e medo. Foi então que surgiu Eude, um homem com uma missão ousada e um plano engenhoso para trazer liberdade ao seu povo. Eude era um benjamita, conhecido por ser canhoto, algo que seria crucial para seu ato de coragem. Ele foi escolhido para entregar o tributo anual ao rei Eglon, um governante descrito como extremamente obeso, um detalhe que a narrativa bíblica faz questão de destacar. Mas Eude não iria à corte de mãos vazias. Ele escondeu uma adaga de 2 gumes, especialmente feita para ser carregada em sua coxa direita, onde ninguém suspeitaria de um ataque. Após entregar o tributo, Eude, de maneira calculada, despediu os outros israelitas que o acompanhavam e retornou sozinho ao palácio, alegando que tinha uma mensagem secreta para o rei. Intrigado, Eglon ordenou que todos os seus servos deixassem a sala, ficando sozinho com Eude. O momento de tensão culminou quando Eude se aproximou do rei. Ele disse: "Tenho uma mensagem de Deus para você." Enquanto Eglon se levantava para ouvir, Eude rapidamente sacou sua adaga e a cravou no ventre do rei. A descrição bíblica não poupa detalhes. A lâmina desapareceu na gordura de Eglon, tornando impossível removê-la. Eude fugiu pela saída secreta, trancando as portas atrás de si. Enquanto os servos de Eglon hesitavam, pensando que ele estivesse descansando, Eude escapou para as montanhas de Efraim, onde mobilizou os israelitas para atacar os moabitas. O resultado foi uma vitória esmagadora, libertando Israel e garantindo 80 anos de paz. A história de Eude é uma das mais dramáticas e inesperadas da Bíblia. Ela desafia convenções, mostrando que Deus pode usar até mesmo as características mais incomuns, como a canhotice de Eude, para realizar sua vontade. Ele não era um guerreiro convencional, mas sua astúcia e coragem fizeram dele um libertador inesquecível. Mordecai, o guardião da promessa. Na opulenta corte persa, onde intrigas e conspirações se desenrolavam sob o olhar atento do rei Xerxes, uma figura simples, mas essencial, emergiu: Mordecai. Muitas vezes ofuscado pela heróica Ester, sua prima, Mordecai foi um pilar de sabedoria e coragem que moldou o destino de toda uma nação. Mordecai, um judeu que vivia no exílio, cuidou de Ester como sua própria filha após a morte dos pais dela.
Quando Esther foi escolhida para ser rainha, Mordecai aconselhou-a a manter sua identidade judaica em segredo. Uma instrução que mais tarde se provaria crucial. Enquanto isso, ele continuava servindo fielmente na porta do palácio, onde ouviu algo que mudaria a história. 2 eunucos do rei tramavam um golpe contra Xerxes, e Mordecai descobriu o plano. Sem hesitar, ele revelou o esquema a Esther, que alertou o rei, salvando sua vida. Essa ação de lealdade foi registrada nos anais do reino, mas, inicialmente, não rendeu a Mordecai nenhum reconhecimento. O verdadeiro teste de sua fé veio com a ascensão de Hamã, um oficial persa que buscava exterminar os judeus. Mordecai se recusou a inclinar-se diante dele, um ato de desobediência civil que enfureceu Hamã e desencadeou um plano genocida. Hamã convenceu o rei a decretar a destruição de todos os judeus no Império Persa, e a data foi marcada. Diante da calamidade iminente, Mordecai tomou uma decisão ousada. Ele pediu a Esther que usasse sua posição como rainha para interceder junto ao rei. Mas isso significava arriscar a própria vida, pois ninguém podia se aproximar do rei sem ser chamado. As palavras de Mordecai ecoaram com poder. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther, encorajada por Mordecai, jejuou e orou pedindo coragem. Sua abordagem ao rei desencadeou uma série de eventos que reverteram o decreto de Hamã e salvaram os judeus. Hamã foi executado na forca que ele havia preparado para Mordecai. E o nome de Mordecai foi elevado, tornando-se um dos mais influentes no reino. A história de Mordecai não é apenas sobre bravura, mas também sobre visão e liderança. Ele reconheceu o potencial de Esther e soube agir no momento certo, confiando no propósito divino. Sua história nos ensina que a coragem nem sempre é demonstrada em campos de batalha. Às vezes, é uma questão de estar no lugar certo, com as palavras certas, na hora certa. Raabe, a prostituta que redefiniu destinos. Quando pensamos em coragem e fé, raramente imaginamos que uma mulher cananeia, conhecida por sua profissão como prostituta, poderia se tornar um dos maiores exemplos de transformação e redenção nas Escrituras. Mas essa é a história de Raabe, uma mulher que desafiou tudo o que conhecia, sua cultura, religião e até mesmo sua segurança pessoal para fazer o que era certo diante de Deus. Raabe vivia em Jericó, uma cidade prestes a enfrentar a destruição pelas mãos do povo de Israel. Era uma época de tensão e medo, mas em meio a esse cenário, ela tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino de sua família e até mesmo a história do povo de Deus. Como prostituta, Raabe era uma mulher marginalizada em sua sociedade, vista como alguém sem valor ou relevância. Mas foi exatamente essa mulher que Deus escolheu para cumprir um papel fundamental em sua obra. Quando espiões israelitas chegaram à cidade para avaliar o território, Raabe os escondeu em sua casa, arriscando sua própria vida. Por que uma mulher com tão pouco prestígio faria algo tão ousado? A resposta está na fé que nasceu em seu coração ao ouvir sobre os feitos poderosos do Deus de Israel. Raabe acreditou que esse Deus era o verdadeiro Deus, e essa convicção a levou a agir de forma extraordinária. Ela não apenas protegeu os espiões, mas também fez um acordo com eles para salvar sua família. E Deus honrou sua coragem e fé. Não apenas a vida de Raabe e de seus familiares foram poupadas, mas ela também foi integrada ao povo de Israel. Mais surpreendente ainda, Raabe se tornou parte da linhagem de Jesus Cristo, provando que Deus pode usar quem Ele quiser, independentemente do passado ou das circunstâncias.
A história de Raabe nos ensina que a fé verdadeira transcende julgamentos humanos e que Deus pode transformar até mesmo as vidas mais improváveis em exemplos de redenção e propósito. A tapeçaria dos heróis esquecidos, cada um desses personagens, Débora, Jael, Eude, Mordecai e Raabe, nos oferece um vislumbre do extraordinário na vida comum. Eles nos mostram que a fé, a coragem e a obediência podem transformar situações desesperadoras em vitórias milagrosas. Mas e quanto a você? Assim como esses heróis esquecidos, você pode estar enfrentando batalhas que parecem impossíveis. Lembre-se de que Deus usa pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Permita que essas histórias inspirem sua própria jornada de fé e coragem. Se você gostou dessas histórias e quer explorar mais lições escondidas nas páginas da Bíblia, não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com alguém que precise de uma mensagem de fé e esperança hoje. Vamos juntos descobrir a riqueza dessas narrativas e encontrar inspiração para enfrentar os desafios da vida.